Olá, galera do nono ano, tudo bom? Estou eu aqui, professor Luiz Felipe, para gravar a resolução dos exercícios do capítulo sobre equações do segundo grau, capítulo 4, beleza? Vamos lá? Vamos embora, vamos firme. Então vamos lá, galera, vamos gravar primeiro as questões da página 78 e 79, beleza? Capítulo 4, matemática 1, equações do segundo grau. Vamos lá. Resolva a equação 6x mais 5 igual a 3x mais 5 sobre x menos 1 com x diferente de 1. Porque se o x for 1, isso aqui dá zero. A gente não define ainda o denominador zero aqui na divisão, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso aí? Eu posso transformar isso aqui num produto. 6x mais 5 vezes x menos 1 é igual a 3x mais 5. Beleza? Multipliquei esse denominador por esse lado aqui e igualei a 3x mais 5. Vamos fazer essa distributiva. Quanto é que dá 6x mais 5 vezes x menos 1? Vamos lá, dá 6x ao quadrado. Por que dá 6x ao quadrado? 6x vezes x, 6x ao quadrado, 6x vezes menos 1, menos 6x, mais 5 vezes x, mais 5x, mais 5 vezes menos 1, que dá menos 5. 6x ao quadrado, menos 6x, mais 5x, menos 5 igual a 3x mais 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou igualar zero. Igualar zero? Isso, ó. Eu vou pegar aqui, olha, vou escrever a passagem, porque eu fui bem rápido ali. Eu vou escrever aqui ficou 6x ao quadrado menos 6x mais 5x menos 5, beleza? Menos 3x, tirei 3x de cada lado, menos 5 igual a zero, tá? E aí eu juntei 6x mais 5x menos 3x, isso vai dar dívida de 6 com 5 vai dar dívida de 1, com mais dívida de 3, menos 4x. E aqui, menos 5 somado com menos 5 vai dar menos 10. Então, tem 6x ao quadrado menos 4x menos 10 igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. Aquela equação, eu posso fazer o que com essa equação aqui, já que os coeficientes A, B e C são pares? Eu posso dividir todos os coeficientes por 2. Eu posso escrever uma equação equivalente com termos menores. Então, vou ter 3x ao quadrado menos 2x menos 5 igual a zero. Vamos resolver essa equação? Como é que a gente pode resolver essa equação? Eu vou resolver pela fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então, eu vou separar o A, B e o C. Quem é o nosso A? É o 3. Quem é o nosso B? B menos 2. Quem é o C? Quem é o C? Menos 5. Não esqueçam do sinal. O A é 3, é o coeficiente de x ao quadrado. O B é menos 2, que é o coeficiente de x. E o C é menos 5, que é o termo independente. Vamos primeiro encontrar o valor de delta, certo? Encontrar o delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. Delta vai ser. Quem é o B? Menos 2. Então, vai ficar menos, vou voltar, ó, o B ao quadrado. Quem é B? B é menos 2. Então, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes. 4 vezes sempre. O A. Quem é o A, gente? O A é o 3. Ali. Quem é o C? Quem é o C? Menos 5. Então, ficou menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3, menos 5. Quantas contas eu faço aqui? É uma pergunta que muita gente faz. Quantas contas são feitas ali, professor? São feitas 3 contas, tá? Eu tenho uma potência, que é menos 2 ao quadrado. Eu tenho essa multiplicação aqui desses 3 termos. E eu tenho a junção deles dois, né? Ou a adição ou a subtração. Então, ali, menos 2 ao quadrado
dá 4 positivo. Qualquer número ao quadrado dá 4. Aquele produto, menos 4 vezes 3 vezes menos 5 dá mais 60. 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. Só que os dois são negativos. Menos e menos na multiplicação, mais. E o delta deu quanto? 64. Delta 64. Beleza? Então, meu delta aqui, vou escrever aqui, o meu delta igual a 64. Se o delta é positivo, a gente já sabe que essa equação tem duas raízes, duas soluções reais e distintas. Duas soluções, são duas, né? Duas soluções reais e diferentes. Beleza? Então vamos aqui agora para a fórmula. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Toma muito cuidado, galera, com esse menos aqui, tá? Esse menos é da fórmula. O b é negativo. Então, ó, é menos 2. Porque o b, ele é negativo. O b é menos 2. Esse menos 2, esse menos é do 2. E esse menos é da fórmula. Raiz quadrada de delta. Quanto é que deu o delta ali? 64. Está aqui. Sobre 2 vezes a. Quem é o a? O a é o 3. Então, toma muito cuidado. Esse menos é da fórmula. Esse menos é da fórmula. O b é negativo. Então, é menos 2. Isso interfere no resultado, tá? Então, agora vai ficar menos dá mais 2. Raiz quadrada de 64 é 8. A gente admite os dois valores, porque a gente está trabalhando com um quadrado, sobre 6. Quando eu chego nessa etapa, gente, que eu tenho um número antes, mais ou menos, um número depois e o meu quociente, né? Eu aqui já posso abrir em duas possibilidades de equação. Eu chamei de x', x', tá? x1, x2, duas soluções. Um com valor positivo do 8 e um com valor negativo do 8. Tá aqui. Então, tenho 2 mais 8 divididos por 6 e eu tenho 2 menos 8 divididos por 6. 2 mais 8 são 10. 10 sobre 6 dá para simplificar por 2, né? 5 terços. 2 menos 8 dá menos 6, não é isso? Ah, peraí, desculpa, gente. 5 terços é diferente de 1. Então, essa solução vale. E a de baixo? Vai ficar 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 divididos por 6 dá menos 1. E menos 1, aqui não podia ser quanto? Não podia ser 1. Menos 1 pode, é diferente de 1. Então, quais são as soluções desse problema? E a solução ficou bem em cima ali do meu diferentes, nada do que eu não posso apagar aqui, né? As minhas soluções são 5 terços e menos 1. Beleza? De boa? Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Questão 3. Determine o valor de k para que a equação 2x ao quadrado mais 8x igual a menos 2k menos 32 tenha raízes reais e diferentes. Raízes reais e diferentes. Gente, se está falando em quantidade de raízes, está falando do discriminante, do delta. Para que a gente tenha raízes reais e diferentes, qual é a condição? Que o delta, que o discriminante, seja maior que zero. Ele precisa ser positivo. Porque se eu tenho um delta positivo, eu vou ter duas possibilidades de raízes. Uma positiva e uma negativa. Então, tenho duas raízes diferentes. Então, primeira coisa que eu fiz, eu peguei todos esses elementos e coloquei no primeiro termo igualando a zero. Mas igualando não, botei, aqui na verdade igual a zero. Perdão, tá, gente? Aqui é igual a zero. Aqui não é maior não, aqui é igual a zero. Igualei tudo a zero. Então, eu fiquei 2x ao quadrado mais 8x mais 2k mais 32 igual a zero, certo? Só que eu vou trabalhar com um delta, com discriminante. Quem é meu a nessa equação? Meu a é o 2. Quem é o coeficiente de x ao quadrado? Quem é o meu b? Meu b é o 8, é o coeficiente de x.
E quem é o C? Galera, o C é tudo isso aqui, tá? É 2K mais 32. Isso tudo aqui é o C. Isso tudo aqui é o C. O C é tudo isso aqui, porque K é um valor real. K é um número. Então, 2K mais 32 é um número. É um termo independente. Então, 2K mais 32 é o meu C. Delta. Delta maior que zero. Tá aqui. Quem é delta? B2 menos 4AC maior que zero. Por que maior que zero? Porque as raízes precisam ser raízes reais e diferentes. Eu tenho duas raízes reais e diferentes e distintas. Então, meu delta tem que ser positivo. Então, vamos lá. Então, meu delta. Quem é meu delta? B2 menos 4AC tem que ser maior que zero. Quem é o B? O B é o 8, está aqui. Menos 4 vezes. Quem é o A? O A é o 2. E quem é o C? Ó, o C é tudo isso aqui, é 2K mais 32. Agora é uma questão da gente fazer conta, né? 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 2, 8. Vezes 2K mais 32. O que eu vou fazer aqui? Uma distributivazinha. Esse menos 8 vai multiplicar o 2K. Esse menos 8 vai multiplicar o 32. Eu vou ter 64 menos 16K menos 8 vezes 32, 256. Isso tem que ser maior que zero. Caí numa inequação, né? Então eu vou deixar o 16K negativo aqui. Juntei 64 menos 256, 64 positivo, 256 negativo. Juntando esses dois, vai dar uma dívida de 192, não é isso? Então, tenho que menos 16K é maior que mais que 192. Quando eu tenho o K negativo, a gente está trabalhando com as ideias inversas, não é isso? Então, eu vou ter o quê? 16K é menor que 192. K é menor que 12, menos 12, que é a divisão de... Aqui, ó, ficou faltando uma passagem que eu vou colocar. Menos 192 divididos por 16. Toma cuidado aqui, tá, gente? Porque quando a gente está trabalhando com a ideia do negativo, né? Eu estou trabalhando com a ideia do oposto, né? Nos opostos, a gente tem concepções diferentes. Então, se eu tenho uma reta numérica aqui, pensa nos números opostos. Eu tenho que 1 é menor que 2. Mas eu tenho que menos 1 é maior que menos 2. Entendeu? Então, aqui eu penso 1 é menor que 2 nos positivos. Mas aqui, ó, menos 1 é maior que menos 2. E aqui a gente está trabalhando com K negativo. Então, o valor de K que seja maior que menos que 192, menos 16K, eu tenho que 16K no sentido oposto, no positivo, vai ser menor que menos 192. Então, eu tenho que pensar nessa mudança aqui de eixo. Se eu estou trabalhando no negativo, eu tenho um olhar. Se eu estou trabalhando no positivo, essa desigualdade altera. Então, toma cuidado com isso aqui, tá? O 16K positivo, o 192 negativo, mais o sinal de maior, eu passo a analisar como um sinal de menor, porque eu estou trabalhando com o sentido oposto da minha reta numérica. Então, aí a gente tem uma análise diferente. Beleza? E a solução são qualquer valor real, desde que K seja menor que menos 12. Vale qualquer número menor que menos 12. Menos 13, menos 14, menos 15. Se você jogar qualquer valor menor que menos 12, você vai ter uma equação com duas raízes reais e diferentes.
A questão 4 ela é muito parecida com a questão 3. Só que agora ela tem só um detalhe. Quais os possíveis valores de m para que a equação 2x² menos 5x igual a m menos 4 tenha raiz real? Tenha raiz real. Ele não está falando que tem raízes reais. Para ter raiz real, eu não preciso necessariamente de ter duas, eu posso ter uma. Então, eu posso ter duas raízes reais, né? Ou eu posso ter uma raiz real pertencente ao conjunto dos números reais, né? Então, eu posso ter duas ou uma solução. Então, o delta não precisa ser necessariamente maior que zero, né? Para ter raiz real, o delta pode ser maior ou igual a zero. O zero também conta agora. Porque se o delta é igual a zero, eu tenho uma raiz. E essa raiz é real. Então, o delta pode ser positivo ou ele pode ser zero. Então, a gente utiliza o maior igual a zero. Vamos lá, gente. O que eu fiz aqui? Eu passei esse m menos 4 para o primeiro membro. Então, ficou 2x² menos 5x menos m menos 4. Esse m menos 4, eu vou só trocar o sinal. Vai ficar menos m mais 4 maior ou igual a zero. Não, aqui tudo é igual a zero, porque eu ainda não estou resolvendo eu não estou resolvendo o problema. Eu estou só igualando, tá? Desculpa aqui, galera. Aí agora aqui a gente vai separar o A, né? Quem é o A é o 2. O B é o menos 5. E o C é o menos m mais 4. Aquilo tudo ali é o C. Então, a gente tem o quê? Que o delta, o discriminante, precisa ser maior ou igual a zero. Pode ser positivo ou pode ser zero, para que tenham raízes, para que tenha raiz real. Aqui a minha mão passou por cima, eu vou escrever de novo. E aí, vamos lá, quem é o B? B menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, porque é o B ao quadrado, o B está ali, menos 5, dentro do parênteses. Menos 4 vezes o A é 2. E quem é o C? O C é menos m mais 4. Observe isso tudo aqui. 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 2 dá 8 vezes m menos 4. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só multiplicar o 8 por m e o 8 por 4, tomando cuidado com o sinal, porque é menos 8 vezes menos m. Então, dá mais 8m, menos 8 vezes 4 dá menos 32, beleza? Se eu juntar aqui, ó, 25 com menos 32, nós teremos o quê? Nós teremos 8m menos 7 maior ou igual a zero, beleza? Nossa, meu maior igual ficou estranho, hein? Eu tenho que 8m é maior ou igual a 7, consequentemente, bom, m é maior ou igual a 7 oitavos. 8 dividindo, qualquer número maior ou igual a 7 oitavos satisfaz a condição desse problema. Beleza? Vamos para a questão número 5 agora. Galera, questão 5, ela diz assim: o piso de um galpão retangular tem 140 metros quadrados de área. As medidas dos lados desse piso estão indicadas na figura. Quais são as medidas em metro? Então, olha só, gente, o piso, né, a medida do... Então, eu tenho informações importantes. A área de quem? Do retângulo. Tá. Então, a área é 140 metros quadrados. Ótimo. E eu tenho as dimensões, que são x mais 2 e x mais 6. Opa, a relação de área de um retângulo é dada pelo comprimento da medida
da largura pelo comprimento, né? A área é a medida das duas dimensões. Então, olha lá, galera, x mais 2 vezes x mais 6 igual a 140. Vamos lá. Eu vou fazer a distributividade, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6 dá mais 6x, beleza? 2 vezes x dá mais 2x, e 2 vezes 6 dá mais 12. Vou igualar a zero, então vou pegar esse 140, passar para o primeiro membro, igualar a zero. E aí, gente, juntando os termos semelhantes, o que, que nós vamos ter? 6x com 2x, eu vou ter 8x. Então, tenho x ao quadrado mais 8x, está ali, ó. E crédito de 12 com dívida de 140 dá uma dívida de 128. X ao quadrado mais 8x menos 128 igual a zero. Poderia resolver essa equação completando quadrados. Poderia tentar resolver por soma e produto. Mas eu vou resolver pela fórmula resolutiva da equação do segundo grau, por delta. Então, primeira coisa, o A é 1. Ele não está escrito, mas a gente sabe. É o coeficiente de x ao quadrado, ele está oculto, mas ele está ali, é 1x ao quadrado. O B é o 8, que é o coeficiente de x. E o C é menos 28, tomando muito cuidado de não esquecer o sinal que ele interfere no resultado. Eu vou resolver a equação primeiro calculando delta. Então, vamos lá, galera. Delta é B2 menos 4AC. Não muda. B2 menos 4AC. Delta é o discriminante, ele me diz quantas soluções eu tenho. Então, delta, B ao quadrado, o B é 8, 8 ao quadrado, beleza? Tá ali, ó, B8, B8. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 128. Eu vou fazer 3 contas, eu vou elevar 8 ao quadrado, vou multiplicar menos 4 vezes 1, vezes menos 128, e vou juntar os dois resultados. Então, tenho 64, e essa conta aqui dá mais 512, porque aqui é menos e aqui é menos, na multiplicação mais. E o meu delta vai dar 576, eu vou escrever aqui o delta 576. Opa, resultado positivo, eu tenho duas raízes reais e distintas. E vamos lá para a fórmula resolutiva. A fórmula me diz que para encontrar os valores de x, eu tenho que substituir os valores encontrados, que são menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O meu b é 8, 8 positivo, então continua menos 8, porque o menos é da fórmula. O meu delta deu 576 e o meu a é 1. Então, fazendo as substituições, porque nada mais do que a gente faz é substituir, vai ficar menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 576 sobre 2 vezes 1. Menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 576 é 24 sobre 2 vezes 1, que é 2. Quando a gente chega nessa parte do problema, eu já falei, eu tenho o número antes, mais ou menos o número depois e o quociente, a gente já pode abrir as duas soluções. As duas soluções são menos 8, menos do 8 não muda, só que eu tenho que fazer uma com mais positivo do 24 e um com valor negativo do 24. Então, menos 8 mais 24, se eu devo 8 eu tenho 24, paga a dívida e ainda ficam 16. 16 divididos por 2 dá 8. E na outra, são duas dívidas, menos 8 menos 24, eu vou ter uma dívida de menos 32, que ao ser dividida por 2, vai dar menos 16. Agora eu vou olhar para o meu problema. Eu quero o valor de x. X pode ser menos 16? Será que menos 16 mais 2, isso aqui vai dar negativo? E eu não tenho um lado em geometria negativa, eu não tenho uma medida negativa, isso daqui daria menos 14. Então, esse menos 16 não convém ao problema.
Ele não convém, ele não pode ser uma solução de um problema de geometria. Eu estou usando a equação como ferramenta para resolver o problema. Então, se pedisse para resolver, encontre as soluções da equação. São 8 e menos 16. Beleza. Agora, resolvo o problema. Esse problema eu estou utilizando a equação como ferramenta de resolução para eu analisar as soluções e verificar se elas cabem. Então, o 8 serve. Por quê? Eu posso ter um lado 8, aqui o x valendo 8, porque 8 mais 2 dá 10, esse lado mede 10 metros. Vou botar um mzinho aqui, tá? 10 metros. E aqui, se o x for 8, 8 mais 6 dá 14 metros. E 8 vezes, e 10 vezes 14 dá 140. Então, as dimensões desse retângulo são as medidas do retângulo, dos lados desse retângulo, né? Deixa eu só apagar aqui, porque eu coloquei a fórmula ali para a gente facilitar. As medidas dos lados desse retângulo são 10 metros e 14 metros. Eu tenho uma área de 140 e é isso. Beleza? De boa? Hein, galera? Posso ir para o próximo? Então, vamos lá. Questão 6. O quadrado e o retângulo têm a mesma área. Então, tem um quadrado de lado x e um retângulo de lados 16 e x mais 5. E eu tenho uma informação importante. Tem a mesma área. As áreas são iguais. Qual a medida do lado e o perímetro do quadrado? Então, tem que descobrir a medida do lado e o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, vamos lá, gente. Primeiro, foi bem rápido ali. Eu vou ter que usar a minha informação dada, né? Porque eu tenho que descobrir o valor de x. Então, eu tenho que... Como é que eu acho a área desse quadrado? A área desse quadrado é lado pelo produto das suas dimensões. É x vezes x, que é x ao quadrado. E como é que eu acho a área desse retângulo? A área do retângulo é o comprimento vezes a largura, é 16 vezes x mais 5. Ou 16x mais 80, que é 16 vezes 5. Então, eu escrevi a área do retângulo e a área do quadrado. E aqui eu escrevi uma igualdade. Beleza? Por enquanto. E aí eu vou ter o quê? Que x ao quadrado é igual a 16x mais 80. Vou igualar a zero. Então, eu vou ter que x ao quadrado menos 16x menos 80 igual a zero. Passei tudo para o primeiro membro, igualei a zero. Posso resolver completando quadrados? Posso. Posso resolver por soma e produto? Posso. Mas também posso resolver pela fórmula resolutiva. E eu estou dando uma ênfase à fórmula resolutiva. Tá? Se você tiver dúvida na sala, professor, faz completando quadrado, mas faz por soma e produto. Mas eu vou tentar dar uma ênfase na fórmula resolutiva, porque ela resolve qualquer equação. Então, eu acho importante você ter esse domínio. Quem é o meu A? O meu A está oculto, mas o meu A é 1. É o coeficiente de x ao quadrado. Quem é meu B? O meu B é o coeficiente de x. É o menos 16. Não esqueçam do sinal, por favor, senão vai errar tudo. E quem é o meu C? É o menos 80. Não esqueçam do sinal. E aí eu vou calcular o delta, o discriminante. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu b é menos 16 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o menos 80. Por isso, olha, cuidado com o sinal, porque esse menos vai interferir. Porque menos e menos vai dar mais. O menos não interfere no b ao quadrado, porque qualquer número ao quadrado dá positivo. Então, aqui eu vou ter 256, que é o valor de 16 ao quadrado, e 4 vezes 80 dá 320, menos e menos dá mais. Então, dá 256 com 320, também dá 576, que, se eu não me engano, foi o valor do delta da questão anterior, né? E resolvendo a equação, eu tenho menos é da fórmula, por isso que eu estou falando, esse menos é da fórmula. Se eu esquecer o sinal do B, eu erro tudo, porque o B é negativo.
Então, é menos 16. Mais o delta, que deu 500, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, o menos aqui vai interferir, porque vai dar 16 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 576, que é 24 sobre 2. Quando eu chego nessa parte, duas contas a fazer. Uma com 24 positivo. O 16 não muda o sinal, tá, galera? O que muda o sinal é o 24. Tem gente que confunde isso. E o 24 negativo. Então, tem o 16 mais 24, que vai dar 40. Divididos por 2 é 10, ou o x é 10, não é isso? Não, é 20. Oh, desculpa, perdão. 40 divididos por 2, 20. O valor de x é 20, um deles. E o outro, 16 menos 24, dá 8 negativo. Divididos por 2, dá menos 4. E aí, de novo, um problema de geometria. Será que o lado do quadrado poderia medir menos 4? Não. Então, essa solução não convém. E o meu valor de x é o 20. O x é o 20. X é o lado do quadrado. Então, lado do quadrado é 20. Beleza? 20 unidades de medida, porque eu não falou se é em metro, então 20 unidades de medidas. E o perímetro vai ser 4 vezes 20, 4 vezes 20, que vai dar 80. 80 unidades de medida, beleza? Vamos para a letra B, que tem mais uma pergunta. A letra B, ela pede qual o perímetro desse retângulo. Eu já descobri que o x é 20, não é isso? O meu x é 20. Então, como o x é 20, nós vamos ter o quê? Aqui, ó, 20 mais 5, 25 esse lado. Então, tem o 16 e 25. Lados opostos têm a mesma medida. Então, vou ter 16 e 25, 16 e 25 duas vezes. Então, o perímetro vai ser 82, porque 16 com 25 vai dar 41. 41 com 41, porque aqui também é 25. E esse lado oposto também é 16. 41 com 41, 82 unidades de medida de comprimento. E terminamos a questão 6. Vamos para a última questão dessa sequência. Ela diz, a tela de um quadro tem a forma retangular e mede 50 por 30. A tela do quadro. Ele está falando a tela, ela mede 30 por 50. Beleza? Que é a tela do quadro. Aqui está a tela. Beleza? Nessa tela foi colocada uma moldura também retangular de largura x, x centímetros, né? X para a direita, x para a esquerda, x para cima, x para baixo. Calcule essa largura sabendo que o quadro todo passou a ocupar uma área de 2.400 centímetros quadrados. Então, a área do quadro e não da tela, o quadro é a tela mais a moldura, passou a medir 2.400 centímetros quadrados. Então, todo quadro tem área 2.400 centímetros quadrados. Vamos utilizar essas informações para a gente resolver o problema. Galera, eu vou pensar no quadro inteiro. Quais são as dimensões do quadro todo? Aqui é 30, que é a tela, o comprimento da tela. Aqui é x e aqui é x. Como é que eu posso chamar esse lado do quadro inteiro? Eu vou utilizar até aqui um cantinho aqui. Vou tentar aqui, ó. Essa medida inteira, ela vai medir 30 mais 2x. Por quê? Porque, professor, isso aqui é 30. Esse pedacinho é x. E esse pedacinho é x. 30 mais 2x. 30 mais essas duas medidas, que eu não sei quanto é. Eu não sei se é 2, se é 3. Se aqui for 3, aqui é 3. Se aqui for 5, aqui é 5. Então, é 30 mais 2x. E aqui, essa medida inteira também vai ser o quê? Essa tela é 50, não é isso? Mas eu tenho x para a direita e x para a esquerda. Então, posso escrever 50 mais 2x. De boa, galera? De boa?
E aí eu vou utilizar a informação da área. A informação da área me diz que o comprimento total do quadro pela largura do quadro inteiro, incluindo a tela e a moldura, dá 2.400. Então, 30 mais 2x vezes 50 mais 2x igual a 2.400. E esse é o estalo do problema, porque agora o que a gente vai fazer? Fazer conta. Agora é fazer conta. Agora o que nos resta é fazer conta. Então vamos lá fazer conta? 30 vezes 50. 30 vezes 50, que vai dar 1.500. Opa, já apareceu aqui. Então vamos lá. 1.500, 30 vezes 2x, que dá 60x. Aqui, já peguei, viu? A gente pega um errinho aqui, nossa, ó, 60x. 2x vezes 50, que dá 100x. E 2x vezes x, que dá 4x ao quadrado, menos 2.400 igual a zero. Viu como é bom a gente, na hora de digitar, a gente dá umas bobeirinhas ali, né? Beleza? E aí nós vamos resolver. Eu acho que agora eu vou ter que resolver tudo, porque a minha resolução não deve bater com a resolução que está aí, né? Porque ali já vai dar 160x, né? Vamos ver, vamos conferir. Então vou ter 4x, opa, então agora aqui vou voltar para fazer com vocês. Vamos lá, galera. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 4x ao quadrado, não é isso? Eu vou ter 4x ao quadrado, beleza? 160x mais 160x, de boa? Devo 2.400, mas tenho 1.500, essa dívida, não 500 desconta, mas você ainda fica devendo 900, igual a zero. Acho que tá indo. Se eu não bobeei aqui, tá de boa. De boa, na lagoa. Agora eu posso dividir isso tudo aqui por 4. Eu acho que eu vou escrever aqui, galera. Eu vou escrever assim, ó. 4x ao quadrado mais 160x menos 900 igual a zero. Aí eu vou dividir aqui por 4, porque eu acho que agora vai chegar lá na onde eu tinha feito a animação. Se eu dividir por 4, 4 divididos por 4 dá 1, vai dar x ao quadrado. Então deixa eu só... Eu acho que aqui vai dar certinho agora, olha, o que eu tinha feito aqui. Aqui vai dar x ao quadrado mais, se eu dividir aqui por 4, vai dar 40x. E se eu dividir aqui por 4, dá 225, olha. 4 divididos por 4 dá 1x ao quadrado. 160 divididos por 4 dá 40x. E 900 divididos por 4 é a metade da metade de 900. A metade de 900 é 250. A metade de 450 é 225. Beleza, agora tá certinho ali, tá? E aí, quem é o meu A? O meu A é 1, que eu não preciso escrever, mas aqui tem 1, que veio do 4 divididos por 4. O meu B é o mais 40, é o 40 positivo. E o meu C é o menos 225 negativo, né? Aí eu vou agora achar o discriminante, eu estou resolvendo todas pela fórmula, né? Por escolha minha, nesse momento. Poderíamos fazer por completar quadrado, por soma e produto, mas eu estou resolvendo pela fórmula. Delta é B ao quadrado menos 4AC, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vou ter B ao quadrado, 40 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 25. Isso aqui vai dar 1.600 mais 900. Essas gravações têm isso. Meu cachorro late, isso tudo faz parte da nossa aula. 1.600 mais 900 dá 2.500. Ele está querendo participar, ele está respondendo, ele soube fazer a questão. O delta deu 2.500, certo? E aí eu vou agora jogar na minha fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que é menos B menos o B. O 40 é positivo, então menos é da fórmula.
Menos 40 mais ou menos a raiz quadrada de 2.400 sobre 2 vezes A, que é 1. Beleza? Então, eu tenho menos 40 mais ou menos a raiz quadrada de 2.500, que é 50, sobre 2. Cheguei nessa etapa, duas contas a fazer. Menos 40 mais 50 sobre 2, menos 40 menos 50 sobre 2. Então, menos 40 mais 50 dá 10. 10 divididos por 2 dá 5. E a outra solução é menos 40 menos 50, que dá menos 90 divididos por 2 dá menos 45. E aí? E aí, galera, essa solução do 45 negativo não serve. Eu não posso ter um x negativo aqui nessa brincadeira, né? Então, o meu x é 5, né? Ele quer saber a largura. Então, essa largura dessa moldura, não é isso? Ele quer saber... Tá, ele quer saber essa largura da moldura. A moldura tem uma largura de 5 centímetros. 5 centímetros. Aqui faltou os centímetros que a gente coloca agora. X tem 5 centímetros. Então, aqui é 5 e aqui é 5. Na verdade, aqui é 40 e aqui é 60. 60 por 40, que deu 2.400. Tem outras maneiras de fazer, tem outras estratégias. Como você calcular a diferença entre a área do quadro total menos a área da tela vai te dar a área da moldura. É uma outra estratégia de resolução que eu acho legal também você pensar nisso. Ter várias estratégias diferentes para resolver o mesmo problema. Beleza? Questão 8 é similar à questão 7, né? Olha, em um terreno retangular de 80 por 50, agora te dá o terreno inteiro, as dimensões, foi construído um barracão que serve de depósito para uma firma. Esse depósito ocupa uma área, a área do barracão é de 1.000 metros quadrados. Essa área aqui, o barracão que está em branco aqui na imagem. A área desse barracão é de 1.000 metros quadrados. É grande mesmo, né? 1.000 metros quadrados. Em torno do barracão há um recuo, né, de medida x, um recuo igual tanto para um lado quanto para o outro. Nas 4 direções há um recuo igual de x metros. Que tem um gramado, como mostra a figura. Aqui, então, é uma região gramada, né? Qual é a medida x desse recuo? Então, agora eu tenho uma questão muito parecida, né? Só que agora os lados eu vou trabalhar. Na outra eu trabalhei com somando. Então, se aqui é x e aqui é x e tudo é 50, quanto é que medirá esse lado aqui? Vocês me respondem. Tudo aqui é 50. Aqui é x e aqui é x. Então, isso aqui vai ser 50 menos 2x. 50 menos 2x. De boa? Tudo aqui é 80. Tudo aqui é 80. X para a direita e x para a esquerda. Quanto vai medir esse lado aqui? Vai ser 80, que é tudo, menos 2x. E agora eu tenho comprimento e largura desse retângulo aqui branco. Então, posso escrever aqui 80 menos 2x vezes 50 menos 2x igual a 1.000. E aí a gente já conseguiu traduzir o problema para uma equação. Agora a gente só tem que fazer o quê? Contas. Então eu vou fazer 80 vezes 50, que dá 4.000. 80 vezes menos 2x, que dá menos 160x. 2x vezes 50 dá menos 100x. E 2x vezes 2x negativo dá 4x ao quadrado. Mexendo nisso aí, igualar a zero, eu vou passar o x para o primeiro membro. Vai dar para juntar, eu vou ter o que ali? 4x ao quadrado menos 260x mais 3.000, que eu posso dividir por 4, não é isso? Então, vou ter x ao quadrado menos 65x, que é a quarta parte de 260, mais 750. Vamos lá, o meu A é 1, o meu B é menos 65 e o meu C é 750. Confere? A1, B menos 65, C 750. Certo?
Vamos para o delta. Delta B2 menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. O B, vamos lá, B é menos 65. Vai ficar menos 65 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o C, que é 750. Fazendo as contas, eu vou ter 4.225 menos 3.000, porque aqui só tem um negativo, né? Então, vai dar 1.225, que é o delta. Jogando na fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, a gente tem que menos o B é negativo, menos 65, o valor de B é negativo e o menos é da fórmula, menos B mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 1.225 sobre 2 vezes A. Eu vou ter 65 mais ou menos 35, que é a raiz quadrada de 1.225, sobre 2. Cheguei nessa etapa, duas contas a fazer, uma positiva e uma negativa. Se eu somar 65 com 35 e dividir por 2, eu vou obter 50, que dá 100 sobre 2, 50. E se eu diminuir 65 de 35 e dividir por 2, eu vou obter 15. Agora a gente vai ter que analisar o problema, galera. Porque olha só, aqui é 80 menos 2x, não é isso? Se o x estivesse valendo 50, eu vou ter 80 menos 100. Se isso aqui for 50 para um lado e 50 para o outro, gente, como é que isso aqui tudo mediria 80? Olha o que eu estou dizendo. Se isso aqui medir 50, e até aqui também, se isso aqui medir 50, isso aqui medir 50, eu já teria 100 de recuo. E essa medida inteira é 50. Então, o x, apesar de ser positivo, ele não serve para o problema. Muita gente, quando resolve equações, eles acham assim, porque é negativo não serve, porque é uma aplicação em geometria. Mas aqui é um valor positivo que não serve. Então, é necessário analisar o problema sempre. Apesar de ser positivo, gente, mas ele não serve porque se eu tenho x para um lado e x para o outro, 50 com 50 daria 100. Essa medida é 50. Como é que poderia ser 100 de recuo? Não tem como ser 100. A mesma coisa aqui. Se isso aqui tudo é 80, eu teria 50 para um lado e 50 para o outro, eu já teria 100. Como é que tudo isso poderia medir 80? Então, a 50, apesar de ser positivo, não serve. Não é porque é negativo que não serve, o positivo serve sempre. Eu tenho que analisar o problema. O 15 é o que serve, então meu recuo é de 15 metros. Então essa largura é 15. Aí eu vou ter 15 e 15, 30. Vamos lá, beleza. Vou até pensar no problema com vocês. Então olha só, 15 para um lado, 15 para o outro, 30. 50 menos 30, que é 20. Porque eu teria 15 para um lado, 15 para o outro, e isso tudo aqui dando 50. Agora vamos para aqui, para a largura. Tudo aqui é 80. Se eu tivesse 15 para um lado, 15 para o outro, eu já estou tendo 30. Já estou perdendo 30, então aqui é 50. 50 mais 30 daria os 80. 50 vezes 20, 20 vezes 50, vai dar 1.000 metros quadrados, que é a dimensão do galpão, não é isso? Não é um galpão? É um barracão. É a dimensão do barracão. Então, aqui é 15, o x tem que ser 15, é a medida correta desse recuo que foi gramado. Galera, a gente termina essas duas páginas nessa questão. É bom olhar, rever o vídeo, fazer as anotações, registrar tudo no caderno. É uma maneira de auxiliá-los, certo? Grande abraço, fiquem com Deus.